Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisiortopedia. E hoje, um dia muito especial, estamos aqui com uma nova aquisição do grupo Fisiortopedia. um novo colega, um novo amigo aí, uma pessoa que a gente já estava de olho faz um tempinho, por um motivo muito especial, uma pessoa muito querida, diretamente do norte, Aerolino, mais famoso como Lino. Tudo bom, Lino? Seja muito bem-vindo. Olá, Fuku. Olá, Rafa. Obrigado pelo convite. Areolino na área. Eu espero corresponder às expectativas. Estou muito feliz em conhecer o espaço e em contribuir. Espero que consiga contribuir com vocês a contento. Obrigado pelo convite. Que isso, com certeza. E Rafael Crescalete, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E esse episódio é também especial, que não só estamos trazendo Lino, mas Lino está no nosso estúdio aqui, né? No nosso quartel-general gravando esse episódio aí. Então, é um episódio mais do que especial nesse sentido. Exatamente, visitas internacionais, né? E o Lino é uma pessoa muito especial, muito querida, amigo do Renato Soares aí, sempre veio falando dele. E o motivo dele entrar no grupo aí está relacionado ao Pós-em-Dor, que em breve a gente já vai estar com as inscrições abertas, então vocês vão estar escutando esse episódio, não vai estar aberto ainda, mas caso você esteja escutando depois, pela época de novembro de 2021, as inscrições já estarão abertas para a nossa turma 1. Ele vai coordenar um módulo de dores agudas dentro da nossa pós-graduação, né? Então vai ser uma participação muito especial. Outro recadinho antes da gente começar o episódio, vocês já devem ter visto nas redes sociais, a gente acabou de lançar, né, vai inaugurar aí nossa parceria com o Crefito 3 e fazer a nossa ação de treinamento em teleatendimento para a gente poder liberar um grande treinamento aí, fazer uma disseminação desse processo, qualificar fisioterapeutas, então vai ser uma ação muito interessante que a gente está fazendo esse ano, então fiquem espertos aí para mais detalhes, tá? Voltando para o nosso episódio aqui, Lino, por favor, antes de qualquer coisa, se apresente. Me fale quem tu és, de onde você veio e principalmente como tu caiu na reumatologia. Bom, vamos lá. Eu sou um fisioterapeuta, posso dizer, das antigas, né? Eu tenho mais de 20 anos de formado. E talvez esse tipo de depoimento tenha algum significado para alguns profissionais jovens, né? Eu sou formado na Universidade do Estado do Pará, em Belém. Em 98 eu formei. No ano seguinte eu estava aqui na Unifesp, em São Paulo, fazendo especialização em ortopedia e traumatologia. E durante essa especialização surgiu um convite para fazer um mestrado. Por incrível que pareça, eu fiz um mestrado em ortopedia pediátrica lá na Unifesp. E ao final desse mestrado, já estava enrolado aqui com algumas atividades profissionais do tipo docência, e fiquei aí por uns 8, 9 anos na docência, atendendo pacientes. E sempre tive um apreço muito especial por esses pacientes com doenças crônicas. Já já eu chego lá na dor crônica. Tanto que eu prestei reumatologia na Unifesp, né? Eu fiquei ali faltando 2 vagas para entrar, mas sempre me interessei. Então, ao longo dessa carreira, nesses primeiros 10 anos como fisioterapeuta e docente, eu já tinha, apesar de ministrar a disciplina de ortopedia também, já ministrava a disciplina de fisioterapia aplicada à reumatologia. Passou ali alguns 3 anos, eu fui convidado para trabalhar na Universidade de Taubaté, onde eu conheci o colega que você citou há pouco, o professor Renato, e depois prestei o concurso e entrei como docente efetivo da Universidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Exatamente para a disciplina de fisioterapia reumatológica. Então, hoje em dia, de 2013 para cá, eu prestei um concurso na Universidade Federal, no norte do país, na Federal do Amapá. Eu sou professor da cadeira lá de cinesiologia e cinesioterapia, mas continuo dentro de projetos de pesquisa e de projetos de extensão que envolvem pacientes da reumato, da musculoesquelética. Bom, como que você chega nisso, então, e está aqui ou vai fazer parte
talvez eles possam repensar isso ainda, os dois que estão aqui comigo, né? Mas como que você vai fazer parte de uma pós em dor? Inevitavelmente, Rafa, Foucault, quando você trata pacientes com doenças reumatológicas, você está lidando com indivíduos que têm dor persistente. E, em algum momento, você precisa se dar conta de que você precisa compreender melhor as características desse doente para você oferecer melhor o tratamento. E desses últimos 6, 7 anos, eu passei a ler mais sobre essas características, entender melhor sobre a neurociência da dor. Rafa me ajudou um pouco nisso, muito nisso, eu posso dizer. E aí você começa a ter mais ferramentas para olhar melhor o seu paciente reumatológico e, inevitavelmente, para escolher melhor a forma como você vai tratar esses pacientes. Então, fechando a ideia dessa apresentação, eu sou um fisioterapeuta que foi treinado para fazer terapias passivas na faculdade, foi treinado para aplicar calor nos pacientes e simplesmente ajoelhar e esperar que o paciente melhore. Graças a Deus, né, isso melhorou muito. A gente melhora como profissional, melhora como docente, eventualmente como pesquisador. E a gente tem muitas dúvidas, melhor dizendo, do que para onde isso vai caminhar. Mas a gente sabe que aquele caminho que eu fui formado é obsoleto. Então, que bom que a gente está podendo discutir esse assunto com fisioterapeutas, para fisioterapeutas, porque o objetivo no final é oferecer melhores cuidados para o nosso paciente com dor persistente. E eu poderia resumir que pacientes com doenças reumatológicas que chegam ao fisioterapeuta, a Almeract também concorda com isso, tem como principal queixa dor, e especialmente a dor persistente. Então, isso talvez seja algo que, dessa minha linha acadêmica e profissional, vale a pena ser citado. Muito bom, Lino. E é muito interessante, né? Acho que a gente tem que começar do começo, antes da gente falar das dores propriamente dita, né? Lino, se a gente for falar, né, na questão da reumato, definições e por aí vai, como que a gente definiria quais são essas principais doenças, né? E como que a gente se especializa nessa área, né? Assim, temos campos, temos pacientes, né? Ou ainda é uma coisa subdiagnosticada e como é que está esse processo? Essa é uma pergunta excelente, Foucault. Reumatologia é uma sub-área, uma especialidade da medicina, mas que, como todas essas subespecialidades da medicina se expandiram para as outras áreas da saúde, e nós também temos já há algumas décadas fisioterapeutas especializados em atender pacientes reumatológicos. Interessante que até hoje a gente escuta o termo reumatismo, e curiosamente ele é um termo correto, ele é um conjunto aí de mais de 200 doenças, que a gente costuma chamar também de doenças com quadros reumatológicos, algumas com características muito voltadas para problemas vasculares, na visão, e um outro grande grupo de doenças reumatológicas que afetam particularmente o sistema músculo-esquelético. Então, quando a gente pensa na especialidade do médico, né, há uma quantidade muito variada de doenças com interface na cardiologia, com interface na dermatologia. Mas até onde a gente sabe, para o fisioterapeuta, esse outro grande grupo, que eu poderia citar aqui pelo menos 20 outras doenças, tem como foco ou tem como fatores, características mais marcantes, exatamente os acometimentos musculoesqueléticos. Hoje, então, talvez de uns 18, 20 anos para cá, é possível que um fisioterapeuta, assim como como profissionais fazem especialização em respiratória, em cardiologia, é possível ele fazer uma especialização especificamente voltada para atender pacientes reumatológicos. Do meu conhecimento, alguns cursos aqui na cidade de São Paulo, na Unifesp, na USP, sei de algumas outras capitais que oferecem. Sobre a questão de ser subdiagnosticado, e eu acho que ainda há um entendimento um pouco incorreto, Foucault, de que pacientes reumatológicos podem ou deveriam entrar num pacote de pacientes
ortopédicos. São pacientes que têm dores persistentes, então, bom, então se ele tem uma dor articular, eu aprendi que dor articular a gente cuida sim, então provavelmente ele está naquele pacote. Há aí nessa interpretação alguns erros de compreensão que a gente pode debater. Então, vejo como uma necessidade de ter, sim, fisioterapeutas especializados nessa área. Por outro lado, a minha visão, muito por conta do estudo da dor, tem modificado um pouco, né? Então, e eu concordo com a posição de alguns colegas e de alguns pesquisadores que talvez a gente precise dar alguns passos para trás para conseguir enxergar melhor esse paciente. E aí, sim, ele faz interface com outros pacientes com dores persistentes que não necessariamente têm diagnósticos de doença reumatológica. Então, Lino, você diria que eu preciso, para atender artrite reumatoide, ter feito uma especialização em reumatologia? Hoje eu diria que não. Mas você precisa compreender muito bem as características daquele paciente e entender as características de pacientes com dor persistente, que é o caso desse indivíduo. Claro que nesse pacote você precisa entender um pouco sobre agudização, esses flare-ups, esses episódios que pacientes reumáticos passam por situações que talvez outros doentes da musculoesquelética não passem, tá? Então, esse é talvez um apanhado geral aí sobre como nós, fisioterapeutas, lidamos com esses casos. Muito bom. E para quem não se lembra, né, ainda bem que o Rafa me lembrou, que ele acabou de lembrar também, Rafa era supervisor no HC em relação ao serviço de reumato, né? E com certeza tem uma experiência boa aí de pacientes, né? Então, Rafa, acho que é legal agora um geral aí desses pacientes, do perfil da galera que você via na sua época de supervisor. Eu já comentei em algum outro episódio que eu trabalhei alguns anos como supervisor dos ambulatórios da neurologia, lá dos cursos de especialização do HC em fisioterapia, mas eu acabei ficando numa interface que eu era supervisor dos ambulatórios da neuro e da reumato, né? Então eu meio que tinha ido para... Tinha interesse por dor, né, e por comportamento motor, estudei muito neurociência e no final das contas eu acabei assumindo ambulatórios diferentes, né, por diferentes motivos aí. Mas eu fiquei também alguns anos ali como responsável dos ambulatórios da Reumato. E teve assim, várias histórias muito interessantes, principalmente para quem trabalha em grandes centros. Não sei se o Lino compartilha dessas experiências, mas ao longo dos anos que eu fiquei no HC, a gente obviamente pegava e atendia algumas doenças que são mais prevalentes, né, como artrite reumatoide, lúpus, pacientes com diferentes níveis de osteoartrose, mas também era uma coisa muito comum, para falar a verdade, era mais a rotina do nosso serviço, a gente receber pacientes com doenças raras, né, ou que, na verdade, existiam alguns relatos de caso descritos e ninguém sabia muito bem o que fazer, o que não fazer, né, e a gente olhava para eles numa perspectiva de tentar reabilitar a função, independente da condição de base, né, que, enfim, é o que a gente faz como físio, mas nessas condições era o que a gente podia fazer de qualquer forma. E também, assim, eu me deparei com muitas situações onde a condição de base influenciava muito, muito mesmo, assim, no prognóstico, né, funcional dos pacientes. Eu me lembro de vários casos de pacientes com esclerodermia, assim, a gente teve uma época que teve um boom de pacientes com esclerodermia, né, que para quem não conhece é uma patologia que acaba levando a uma fibrose, um endurecimento, principalmente da pele. E os pacientes tinham, às vezes, um acometimento, uma progressão rápida e perdiam mobilidade porque eles literalmente tinham uma pele enrijecida. E eles perdiam mobilidade mesmo, assim, a ponto de não conseguir mais realizar movimentos funcionais, às vezes por conta da condição de base. Tireoidite de Hashimoto, com várias consequências aí que a gente também pegava bastante. Então, assim, a reumatologia tem algumas peculiaridades, né, que eu acho que o Lino pode também discorrer um pouco. Apesar da gente ter aqueles nomes que vêm mais frequentemente na cabeça, e que a gente até conhece um pouco do mecanismo fisiopatológico, na verdade, a área da reumatologia ela é repleta de doenças que sabe muito pouco, né, inclusive sobre a própria fisiopatologia daquela condição e como isso afeta a função. E também, eu acho que ela é repleta de problemas com o diagnóstico, né? Vide o que a gente sempre tem aí com relação à fibro, né? Que era uma doença ou uma condição que era antes olhada pelo reumatologista
e aí hoje a gente entende como uma condição de dor crônica primária, e o critério diagnóstico é meio frouxo, até porque não tem um padrão ouro, né? Mas não é um problema só da fibro. A gente vê que várias condições não têm esse fator reumatoide, por assim dizer, né? Esse fator que crava diagnóstico, e muitas vezes essa história do reumatismo aí que o Lino falou acaba criando uma zona de penumbra, assim, que ninguém, né, sabe muito bem como lidar. Mas, enfim, eu não sei se você compartilha dessa experiência aí, Lino. Eu me pegava mais atendendo doenças que eu tinha que parar e conversar com o reumatologista e ler o relato de caso publicado que tinha, que era a única informação que a gente tinha, do que muitas vezes atender lúpus ou artrite reumatoide, que eram as principais, são as mais prevalentes fora de um grande centro, né? Sim, Rafa, concordo e digo mais, essa divisão ainda continua existindo de alguma maneira. Ela teve algumas evoluções, mas de certa forma esses pacientes são conhecidos como reumatológicos, ou mais conhecidos, ou chama mais a atenção de que é um paciente reumatológico, exatamente quando ele está dentro de uma condição mais rara. Você me fez lembrar aqui que durante essa primeira década aí que eu trabalhando aqui em São Paulo, eu atendi um paciente, uma criança, com dermatopolimiosite. Você tem 1 para 100 mil, e era extremamente raro, conhecia a condição de livros apenas. E a paciente chegou numa clínica de alguma universidade que a gente trabalhava, eu e um outro colega. Decidimos por atender a paciente, ainda que não tivéssemos nenhuma experiência, era a única até o momento. Até hoje ela está lá em capítulo de livro, porque foi a nossa única experiência. E a gente fazia o tratamento, ou bolava o tratamento, fazia avaliações de acordo com que o caso se apresentava. E é exatamente como o Rafa falou, a gente tem tão pouca informação publicada a respeito desses casos raros, que aqueles 2 casos, aquela série de 4 casos, servia como nosso apoio para tentar estabelecer condutas razoáveis para ganho de função e melhora da qualidade de vida daquelas pessoas. Isso continua existindo. O que melhorou, na minha visão, é que essas doenças que são mais prevalentes, os pesquisadores passaram a se debruçar um pouco mais sobre elas, a gente entende um pouco melhor os mecanismos que explicam aqueles quadros, ainda que eles tenham diagnósticos de sobreposição. Hoje em dia a gente atende pacientes, por exemplo, Rafa, que têm osteoartrite, secundária artrite reumatoide, e que por algum motivo eles foram diagnosticados depois de alguns anos com outra doença reumatológica que afeta os vasos, e isso atrapalha muito a conduta do profissional, porque você precisa entender em que momento que ele está da droga modificadora da doença, por exemplo, ou do tipo de anti-inflamatório que ele está fazendo, do relaxante muscular. Do contrário, ele vai chegar na fisio completamente fadigado, e talvez você tenha um resultado um pouco mais complexo. Mas isso é uma experiência que ainda existe. Curiosamente, os reumatologistas precisam fazer clínica médica. E acho que está um pouco nesse ponto que o Rafa tocou. É muito necessário, e ainda várias outras doenças, o Rafa tocou na fibromialgia, mas a gente poderia falar aqui de várias outras. Você ainda tem critérios diagnósticos que variando de 5, 6, 12, 15 critérios, que são puramente clínicos. Raramente você tem uma doença em que você pode fazer um exame laboratorial patognomônico para determinada doença reumatológica. Uhum. E quando você esbarra nesse cenário, você inevitavelmente depende da experiência, de quantos casos o médico que está se debruçando sobre aquilo para fazer o diagnóstico já viu, e aí esse limbo que o Rafa colocou também se estabelece em relação ao diagnóstico. Eu tenho pacientes que foram diagnosticar 7 anos depois. Claro que você tem que colocar outros fatores nisso, né? A estrutura de saúde do local, a experiência do médico, enfim. E isso é uma barreira para o médico, para o fisioterapeuta. Pacientes que têm sobreposição, pacientes que demoram a ter o diagnóstico e que o diagnóstico não segue um determinado padrão, e que você, quando você faz exame de sangue ou se faz vários outros tipos de exame e o paciente está lá, não tem absolutamente nada. Isso ainda, Rafa e Foucault, ainda confunde
os profissionais. E isso talvez seja um motivo que a gente precisa trabalhar com o fisioterapeuta, ressignificando o papel. Gosto dessa frase, eu copiei de um portal que tem aí, para que você compreenda melhor, e que aí, Rafa, eu vou colocar para fechar a ideia. Esse ponto de exames laboratoriais sempre foi muito importante para pacientes reumatológicos, mas hoje o que a gente sabe é que eu não posso sustentar minhas decisões apenas nesse tipo de exame. Isso parece complexo e mas a boa notícia é, há como atender, há como conduzir o manejo desses pacientes com dor crônica, ainda que os exames estejam em um mês em alta e no outro mês você não tenha nada, é possível conduzir, manejar essas pessoas para que elas conduzam bem o tratamento. A gente vai falar sobre isso, mas eu concordo com o cenário complexo, desafiador, meio que a gente precisa enfrentar. Muito bom. E aí tem uma parte que eu acho que é bem interessante, né? Quando a gente fala principalmente do processo inflamatório, toda essa questão da fisiopatologia das doenças reumáticas, a gente já tem, né, batido nessa tecla tanto de dor não é igual a lesão, ao mesmo tempo que o mito também da inflamação e dor, ela é muito persistente, tanto em fisioterapeutas que ficam utilizando ainda um discurso de vou fazer técnicas anti-inflamatórias e afins, né, de uma forma muito vazia, muito superficial, e pacientes também sempre acreditam que quanto eles estão mais dolorosos, eles têm mais processo inflamatório, e muitas vezes tem a ver com essa medicação inadequada e como que a pessoa, né, acaba se comportando nesse processo. Então, nessa hora, acho que a artrite reumatoide não, as doenças reumáticas, no geral, acabam sendo muito importante a gente conseguir discutir que essa questão inflamatória, que muitas vezes é sistêmica, muitas vezes pode ser um pouco mais local, né? Ela pode variar bastante com algumas patologias. Como que funciona, como é que está o cenário hoje desse entendimento de todo o processo inflamatório junto do processo doloroso dos pacientes, né? Como que é essa clínica dele, como que vocês acompanham isso rotineiramente? Excelente. Existem questões pontuais, mas muito importantes para a gente colocar dessa sua pergunta, Foucault. A gente teve um treinamento para quem foi, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, treinado para atender pacientes reumatológicos, de um raciocínio bastante linear, bastante simples, e como tudo que é simples e linear, bastante errado, em que você tem inflamação logo vai gerar dor, e esse paciente precisa tratar da inflamação para que ele tenha uma melhora no quadro desse desfecho dor. Uhum. Esse é um raciocínio bastante simplista e que, especialmente nos casos de pacientes reumáticos, está, em quase todas as ocasiões, ele está equivocado. E a gente precisa pontuar isso. É verdadeiro que o processo inflamatório faz parte da vida desses pacientes. Determinadas doenças, como a artrite reumatoide, curiosamente a osteoartrite, tem níveis de substância P, por exemplo, maiores de indivíduos que sofreram um trauma. Então, você vai comparar lá o nível de substância P do paciente com A e de artrite reumatoide, quem teve um entorse de tornozelo, os pacientes reumatológicos têm níveis mais altos, mesmo depois de 3 meses de lesão. Isso volta ao raciocínio inicial de que, bom, então pacientes reumatológicos têm inflamação. É verdadeiro, isso é verdadeiro. A gente já vai falar sobre as agudizações. Mas olha que interessante. A gente também já sabe que essa relação não é direta. Aproximadamente 40% das dores dos pacientes reumatológicos são explicadas por fenômenos inflamatórios. 40%. De 30% a 40%. Bom, isso faz a gente pensar que você tem aí uma outra quantidade grande, 70% a 70% dos pacientes, que sim têm diagnóstico de doença reumatológica, sim estão aqui com dor aguda, às vezes persistente, e quando você vai fazer o exame, e aí você faz o DAS-28, que mede a atividade, por exemplo, na artrite reumatoide, a atividade da doença, ele está baixo. Você mede a atividade de sedimentação de eritrócitos, está baixo. Mede PCR reativo, está baixo. Você fala assim, como explica dor num paciente que tem exames de laboratório que deveriam mostrar inflamação alta e não está acontecendo? Baixo comparado com os próprios exames dele. Fala assim, bom, isso faz a gente entender, ou pelo menos vislumbrar a possibilidade de que esse paciente está com dor articular ou poliarticular por outros caminhos
que não apenas a inflamação. Hoje a gente também já sabe que essa hipótese já foi confirmada em alguns estudos, e tem esse paciente que tem a dor nociceptiva e que o fato de essa dor ser persistente aumentam a sensibilidade desses nociceptores periféricos. Isso, portanto, aumenta a chance do paciente ter dor persistente, e eles ficam de tal forma desregulados, né, descalibrados, em que os menores estímulos, inclusive os estímulos inflamatórios, por exemplo, na R, que vai acontecer flutuação de remissão e agudização na doença, provocarão de forma paralela. Então, eu vou ter paciente que sim vai ter dor daqui a 6 meses por inflamação, só que agora ele tem um sistema de compreensão dessa dor que está mais sensibilizado. E agora eu passo a ter uma nova via de pacientes hematológicos que tem exames de biomarcadores inflamatórios baixos ou negativos, e o paciente está com dor poliqueixoso de dor articular. Isso é muito interessante. Por outro lado, a gente precisa tomar o cuidado de, em pacientes hematológicos, uma vez que aquela dor aguda, que a gente conhece muito bem, a exuberância na inflamação, a exuberância no edema, e a gente encontra pacientes no ambulatório que chegam dessa maneira, está controlado, a gente tem feito um manejo, e ele chega aqui com 4, 5 meses. Provavelmente esse paciente tem uma predominância de um outro caminho que explique essa dor articular. Isso é verdadeiro? Sim. Então eu deveria não mais me preocupar em voltar ou em repensar se eu ainda vou utilizar terapias para inflamação, pelo menos aquela da parte aguda. Se a gente pensar num paciente de dor lombar, que em alguns casos teve de fato um evento traumático, ficou com bastante tempo de dor, e aí, por alguns motivos, ele migrou para uma dor crônica. No caso do paciente reumático, a gente precisa tomar esse cuidado, porque esse fenômeno, reagudização, em que eu posso fazer exames e que a inflamação vai ter níveis extremamente elevados, ela vai voltar a acontecer. E, de algum modo, nesse momento, nesses episódios de reagudizações, as condutas para tratar a inflamação, ainda que seja com medicamentos, podem auxiliar. Então, a gente poderia imaginar assim, então eu vou abandonar aquele medicamento anti-inflamatório. Olha, hoje eu diria que você precisa entender em que momento o seu paciente está. Eu posso ter um paciente com várias dores, como a gente tem encontrado, e você vai fazer a avaliação do paciente, ele não tem nenhum sinal inflamatório, clinicamente falando. Se fosse possível você fazer exame de sangue também, você não ia ver sinais de inflamatório, e o paciente está com dor. Você fala, bom, agora eu sei que eu posso atuar nesse paciente de uma forma diferenciada, e aí eu acho que é o papel do fisioterapeuta reconhecer esse momento, essa janela, e a gente vai fazer exercício com a senhora, a gente vai fazer um outro tipo de terapia manual com a senhora, e que eu vou ter efeitos sobre esse quadro de dor, e eu não preciso de anti-inflamatório. É mais complexo quando eu olho desse prisma, em que talvez ele chegue aqui mês que vem diferente, é possível, e eu preciso estar ciente disso. Então, talvez eu precise aumentar aí a tolerância de incerteza desse fisioterapeuta. Ou quando você tolera de não saber mais ou menos como é que ele está, eu preciso treinar isso no fisioterapeuta, para que ele saiba que em alguns momentos ele, de fato, não sabe o que está acontecendo, ele vai precisar ajudar o paciente a reconhecer, porque a gente não vai atender o paciente para sempre. E é curioso, Rafa e Foucault, porque os pacientes hoje chegam, depois que a gente atende durante 8 semanas, 12 semanas, nosso protocolo, ele fala assim, professor, lembra aquela dor que você me explicou? Então, não é mais ela, hoje é aquela outra. O que ele está respondendo? A gente treinou o paciente durante 2 meses a reconhecer o que era a dor do flare-up, da agudização, e o que era a dor que está indo certamente por outro caminho. E aí ela fala desse jeito. Sabe aquela de quando está tudo inchado? Não é essa. Pronto, maravilha. Vamos lá, e a gente já sabe mais ou menos que caminho seguir. Então, acho que esse é um ponto que a gente hoje tem uma compreensão melhor, que eu acho que pode ajudar muito os profissionais. Pode falar, Rafa. Eu ia fazer só um comentário que,
para quem está ouvindo e pensando que talvez essas dores não inflamatórias sejam só nociplásticas, né? Uhum. A literatura ela fala muito de dores, inclusive neuropáticas nesses pacientes, né? Uhum. Vários pacientes com quadros poliinflamatórios e poliarticulares, como artrite reumatoide, ou até a artrose que a gente conhece, né? Sim. Artrose realmente normal. Podem apresentar ali na região da articulação, por conta dos múltiplos eventos inflamatórios, alterações dos receptores, né? Ter um processo de alteração estrutural das terminações nervosas livres, de todo o sistema nervoso somatosensorial periférico mesmo, assim, ter sintomas, por exemplo, de alteração de estesia, alteração de sinestesia do centro de posição articular, ter sintomas que parecem um pouco mais neuropáticos, tanto no sistema, no comportamento da dor, mas também nas qualidades da dor, né? A pessoa sente dor enferrujada, choque, associada à hipoestesia, por exemplo, local. Então, eu acho que isso também é interessante, né? Entender que são pacientes que vão ter oscilações de sintomas não só porque eles oscilam entre nociceptiva e nociplástica, mas porque em muitos casos eles podem ter sintomas também neuropáticos, né, associados a esse Uhum. quadro. Bem lembrado, Rafa. 20 a 67% dos pacientes com A de joelho têm manifestações que são características de sintomas neuropáticos. Isso precisa ser levado em consideração na avaliação e no manejo, porque isso acaba confundindo, inclusive, o tratamento ortopédico que alguns médicos podem pensar, né? Então, você tem aí 34% de pacientes que passaram por artroplastia de joelho. Provavelmente a avaliação foi incompleta de quais eram os sintomas predominantes da dor daquele doente e o paciente continuou com dor persistente após a cirurgia. Então, bem lembrado sobre a dor de característica neuropática. Inclusive, dentre os fatores prognósticos ou preditores de insucesso cirúrgico, sintomas que são chamados de neuropathic-like, né, ou parecidos com dor neuropática, são os principais fatores de prognóstico negativo para artroplastia. E que deveriam pesar na avaliação da equipe para eventualmente não oferecer a artroplastia dessa articulação, porque talvez você vai submeter o paciente a um procedimento bastante grande e se a queixa dele principal não estiver relacionada à função e sim à dor, talvez você tenha um grande insucesso com esse caso. Interessante todo esse processo, até reforçando uma fala do Lino, em relação a essa dor não é mais aquela que o aluno, o fisioterapeuta, tenha detectado anteriormente, né? Eu acho que isso acontece em diversos casos persistentes, onde a gente tem um enviesamento pela avaliação, e se você não conseguir acompanhar toda essa oscilação, principalmente no caso de paciente reumatológico, com certeza você vai estar dando um tiro no escuro, e aí a gente pode entrar, acho que na questão das intervenções, né? Quando a gente fala de intervenção, o que os guidelines em relação às doenças reumáticas falam? Quais são os principais manejos, né? Então, fala para mim um pouquinho desse geral em relação às intervenções e o que o fisioterapeuta precisa saber de base aí para começar a atuar numa área como essa. Essa é uma ótima questão. Quando você vai compilar essas informações, essas recomendações da EULAR, por exemplo, da UASI, elas se parecem bastante, né? E aí você tem como recomendação de primeira ordem para tratar paciente reumático em geral, e aí eu vou colocar a recomendação e ao mesmo tempo fazer o meu ponto de vista, e elas, em alguns aspectos, pecam isso, a gente já vai comentar. Mas, enfim, vamos lá. Pacientes reumatológicos precisam de engajamento. E aí entra um ponto muito importante nas recomendações, que é a educação do paciente a respeito da dor, do que ele tem. Muitos pacientes com diagnóstico de doenças um pouco mais raras tendem a ficar assustados e esse processo de você fornecer boas informações a respeito do que são as características, como ela provavelmente vai cursar, tranquilizam o paciente, fazem com que ele aumente o engajamento à terapia. Então, educar o paciente em relação à dor é algo que está presente em todos os principais. Em segundo lugar, para a felicidade de todos os fisioterapeutas que nos ouvem, é que você precisa prescrever exercício de uma forma adequada, numa dose adequada, e isso
é bastante discutível o que é a dose de exercício adequado, mas já há um consenso de que o movimento é essencial para esse tipo de paciente. E a gente pode discutir a janela em que ele vai ser aplicado, talvez menos no momento em que ele tem uma crise inflamatória, e talvez se precise modificar a forma de intervir com o exercício, e talvez aumentar o volume, intensidade, enfim, várias possibilidades que a gente tem do exercício no momento que ele está fora dessa crise aguda, estou colocando um grande pacote de doenças reumatológicas. Outro ponto que ele precisa, como um autor, né, brasileiro lá, o JP Carneiro, comenta, ele precisa tomar o controle do manejo, ele precisa tomar o controle da doença, ele precisa tomar o controle dessa vida com a doença reumatológica. Isso a gente pode interpretar de várias maneiras, mas talvez a mais interessante que a gente pode discutir é que eu preciso integrar o meu paciente a respeito de que caminho a gente quer seguir com ele. Você buscou um profissional de saúde, um fisioterapeuta, e a nossa função aqui, imaginando a gente dialogando aqui com o paciente, é que eu preciso mostrar para a senhora, para o senhor, um caminho de como cuidar melhor desse problema de saúde, porque ele vai lhe acompanhar. Concorda comigo? Ela fala, sim. Então, nós precisamos ir nessa direção juntos. Se o paciente, e se o fisioterapeuta, se o aluno entende que ele vai até a fisioterapia para receber uma cápsula mágica que ele eventualmente engole e ele acorda bem, e ele tem pouco engajamento com a terapia, esse é um paciente que a gente já tem estudos que mostram a associação entre o baixo engajamento, o baixo interesse a respeito da doença, do insucesso ou do que a gente considera insucesso para o tratamento. Esse também faz parte das recomendações. Para alguns pacientes, especialmente de doenças como artrite reumatoide, alguns tratamentos farmacológicos são indicados, principalmente naquele momento de flare-up, naquele momento em que você tem agudização muito importante. Esse é um tipo de paciente que sim faz uso ainda desses medicamentos para tentar induzir a remissão. O paciente com lúpus é um desses casos, que é muito difícil você deixar o paciente, né? A gente luta contra a doença junto com os pacientes, de mão dada com o paciente, mas é muito complicado, eles tendem a voltar para o medicamento, então eles ainda fazem parte desse rol de recomendações. Ainda voltando para a atuação do fisioterapeuta, treinar o paciente para compreender melhor a dor, né, já que a gente estava nessa interface dor, e que características esse paciente consegue descrever, consegue aprender desse quadro. Normalmente são quadros de dor persistente. Curiosamente, a gente tem estudos que mostram que quando ele entende melhor isso, não é curioso, né, já está esperado, ele consegue ajudar nessa caminhada os profissionais de saúde. Ele fala assim, a gente tem paciente assim, eu estou com dor, mas eu sei que dessa vez eu não preciso do medicamento. Ele já conseguiu aprender com o fisioterapeuta, com o médico, com a equipe, qual é o ponto, então ele está ali na chave, eu estou na chave 4, simulando aqui, que é esse aqui, de acordo com o que a gente já conversou, os papos que a gente bate, eu não preciso do remédio, porque amanhã é o dia que eu vou fazer caminhada e eu vou estar melhor. Ainda falando dessas recomendações para fechar a ideia da sua pergunta, Foucault, é muito importante que você estabeleça metas funcionais realistas com os pacientes, né? Muitos pacientes que são diagnosticados de forma muito recente, com doença reumatológica, fazem aquelas perguntas clássicas. E quando que eu volto àquilo? Quando que eu fico sem isso? Quando que a minha coluna vai de novo? Espondilite anquilosante. Quando que eu vou novamente ter aquela flexibilidade? Engajar o paciente em compreender a doença, volto àquele primeiro item, faz parte do trabalho do fisioterapeuta, que a gente pode colocar também como educação para a doença, para que ele tenha bom prognóstico. Tá? Então, podemos debater intervenções em fisioterapia, mas o exercício e aqui e acolá uma intervenção daquelas antigas, eletroterapia, num quadro um pouco mais pontual dos pacientes,
podem ser utilizados. Então, se me perguntar se eu ainda uso TENS no paciente que tem fibromialgia, a resposta é sim. Eu estou falando com 2 pesquisadores, eu falo, sim, calma que eu já vou explicar. Eu ainda uso TENS para pacientes que estão com fibromialgia naquele dia, daquelas 10 sessões, enfim, daquela janela que eu entendi que hoje é necessário a gente entrar por esse caminho para que ela consiga fazer exercício de forma mais adequada. Senão vocês vão brigar comigo e puxar minha orelha, tá? Eu acabei viajando, não sei se eu respondi o Foucault, mas está dentro dessas recomendações ainda. Aí, se você colocar de forma muito pragmática, intervenções passivas, uso de órtese, depende se for doenças relacionadas à mão, como a R, que causa deformidade, sim, para alguns casos, não são indicadas para outros casos. Aí a gente entra num campo um pouco mais de cada doença, e aí eu poderia ficar horas falando disso, mas a gente não tem esse tempo todo. Lino, só queria te falar que você teve um equívoco, porque aí você se engana que o próximo curso que vai sair na plataforma Star é da Josi, falando de prescrição de TENS, né? Então, acho que tem todo esse entendimento moderno, entender que não é uma terapia principal, né? Todo esse processo, acho que é muito importante. Ele é um grande coadjuvante, acho que a questão é saber utilizar e entender toda essa junção, né, do conhecimento de ciência moderna da dor, para conseguir aplicar da forma adequada, né? E eu gostei muito da tua fala, porque a situação do paciente reumatológico, ele tem o nome de uma doença muito feia, ele tem um quadro totalmente complexo, e com certeza ele vai sentir um grande desamparo desse processo, né? E aí, quando você fala que o entendimento dele sobre a doença e sobre o próprio caso acaba sendo um dos grandes potenciais, ele vai muito de encontro do que a gente fala no dia a dia, né? E aí, uma coisa que eu queria puxar o Rafa para falar, né? A gente vira e mexe, tem discutido isso. Você falou que era um ponto positivo, mas às vezes a gente também vê essa dificuldade, que é a prescrição de exercício, prescrição de movimento. E eu queria que o Rafa falasse um pouco de particularidade sobre prescrever exercícios para pacientes reumatológicas, né? Prescrever movimento. Você falou uma parte chave, que é a questão de pensar já na tarefa, em função, né? Mas debruçando um pouco mais nesse assunto, Rafa, me fala assim, a diferenciação, se existe, né, dentro da musculoesquelética e do paciente reumatológico para prescrever exercícios em movimento. A experiência que eu tive aí com pacientes reumatológicos, ela, assim, foi, acho que dividida em 2 extremos. Como eu falei, os casos onde a gente não tinha pouquíssima informação populacional, então não tinham ensaios clínicos, não tinham estudos de prognóstico, mal e mal, e a gente tinha conhecimento sobre o mecanismo fisiopatológico da doença para ter pelo menos um raciocínio respaldado aí em mecanismo, né? A gente ter um respaldo biológico ali, né? De como as coisas podem funcionar. Então a gente, nesses casos, ia muito pautado em conhecimento de mecanismo de dor, tentando entender com base nos mecanismos, e obviamente muita coisa mudou com relação a isso da época que eu tive, né? Estava ali à frente do ambulatório para agora, mas também com base em função, né? Então a gente tinha um foco muito grande em tentar entender a função desses indivíduos, o déficit funcional desses indivíduos, né? Como a condição de base dele acometia a parte cinética funcional, e muitas vezes acabava sem saber sobre prognóstico, sem saber muito bem sobre tratamentos coadjuvantes ou qualquer coisa do gênero, tomando decisões pautadas em função. E do outro lado, a gente atendia doenças que já tinham um pouco mais de embasamento, né? Então, pacientes com osteoartrose, artrite reumatoide, que esse era o ponto interessante. Apesar de existir algum embasamento, existirem dados populacionais para a gente se basear sobre prognóstico, né, sobre até intervenções talvez que teriam alguma eficácia maior, eu compartilho aí uma coisa que o Lino falou, da fala dele, que muitos pacientes vinham com diagnóstico, por exemplo, de artrite reumatoide, mas assim, eu trabalhei num serviço de alta complexidade com filas gigantescas, de forma que eles vinham para o setor de reumatologia na fase aguda, para a unidade de internação, eram contrarreferenciados para o meu ambulatório na fase aguda e vinham anos depois para mim. Então eu pegava eles normalmente fora de flare-up. E eu tinha uma condição interessante, porque o serviço me dava também 16 sessões, mais ou menos, para te atender eles, ali dentro, né, do ambulatório. E eu pegava esses pacientes numa fase onde eles tinham normalmente dor persistente, estavam fora de um período de flare-up,
E aí eu via quão forte era o rótulo do diagnóstico, né? Artrite reumatoide, você vê aquele paciente, não, mas eu tenho artrite reumatoide, muitas vezes eu pegava pacientes que nem estavam com deformidade, né? Ou tinham uma condição mais branda, mas você via como eles eram eles eram limitados funcionalmente, às vezes muito mais, de novo, de forma semelhante ao que a gente vê em pacientes com dor musculoesquelética crônica, por um entendimento do que eles tinham, por crenças limitantes, e muitas vezes até por esse combo de coisas, né, que acaba acontecendo e mudando socialmente a vida deles e com ação hábitos de vida. Afinal, alguém com artrite reumatoide começa a se poupar para proteger a articulação, se isola socialmente, se desloca menos, não faz atividade física, e você vê o mesmo combo que a gente vê de fatores relacionados à parte social e estilo de vida em pacientes com dor musculoesquelética crônica, muitas vezes eu via nesses pacientes fora de flare-up. Então, o que eu posso dizer é que assim, eu tive uma experiência de, né, atender, estar na enfermaria da reumatologia, ao mesmo tempo que eu estava no ambulatório, e aí eu via a diferença. Eu estava vendo pacientes claramente em flare-up, claramente com sintomas típicos da doença, e eu pegava esses casos 2 anos depois, né, em um momento completamente diferente. Então, eu falei tudo isso para falar que, assim, no final das contas, eu acho que são pacientes com uma volatilidade muito grande do quadro, onde quando você tem um flare-up, você vai ter uma condição de um jeito, e quando esse paciente estiver fora de flare-up, você vai ter um quadro completamente diferente, com talvez crenças mais enraizadas e mais limitantes e mais ameaçadoras do que eu vi na musculoesquelética ao longo dos anos, na musculoesquelética crônica, na dor musculoesquelética crônica. Porque é uma doença meio imprevisível, né? Para os pacientes é uma condição meio que eles entendem, mas é uma coisa meio uma nuvem metafísica que vem, causa um surto inflamatório autoimune e eles têm sintomas. Então, era bem ameaçador, assim, mas no final das contas, a minha abordagem não diferia muito nesses pacientes do que eu faço hoje com pacientes com dor crônica, né? Dor persistente. Era pautada em função, no entendimento dos mecanismos de dor predominantes para eu tentar individualizar as minhas condutas, e muito pautada em tentar, independente do prognóstico da condição de base, sendo uma condição rara que a gente sabe muito pouco, ou uma condição onde a gente já tem mais informações, tentar fazer com que esse paciente levasse coisas para o seu dia a dia, mudasse comportamento, o entendimento que eles têm com relação à dor, e voltasse a fazer, né, voltasse a ter bons hábitos, assim. Eu acho que são coisas interessantes. Aí, só complementando uma coisa que o Lino falou, que eu realmente acho que era talvez a parte mais importante, era ensinar a diferenciar um flare-up. Né? Porque isso tem um valor muito grande, assim, e de novo, eu estou falando da condições reumatológicas dentro de um pacotão, né? Você vai ter doenças com manifestações diferentes, que são literalmente progressivas, né? Como a própria esclerodermia, não tem surtos e remissões, né? Um quadro, uma manifestação diferente, por exemplo. Mas, no geral, assim, ensinar o paciente a lidar com essas agudizações e lidar com esses momentos onde, de fato, ele tem que meio que tomar condutas completamente diferentes, eu sempre achei que era uma das coisas mais importantes que a gente podia fazer, assim, porque é como se você desse um pouco de recursos mesmo, né, comportamentais e cognitivos, para ele pelo menos não ficar desesperado, até porque talvez seja a realidade do Lino também, esses pacientes não tinham a quem recorrer quando eles tinham um flare-up. Até eles entrarem, conseguirem acessar um serviço de complexidade reumatológica, às vezes eles já estavam quase saindo do flare-up ou há semanas com o flare-up. Legal. Gente, a gente vai indo para os momentos finais aqui. Para finalizar, acho que com uma fala bem interessante, eu queria que o Lino falasse em relação à diferença que ele acredita por ele estar num estado, né, do norte, nas condições que ele trabalha, a diferença populacional, né, especificamente desse paciente reumatológico lá, do que você viu por aqui, né, e com toda a sua bagagem hoje, existe uma grande diferença real, né? Então, eu acho que esse é um detalhe importante, porque você está em uma outra realidade. Eu acho que tem condições de saúde, até questões médicas, profissionais e todos os envolvidos relacionados, né? Então, fecha para a gente com essa característica muito específica aí da tua população para a gente. Excelente, Foucault. Só quero resgatar aqui o finalzinho da fala do Rafa. A gente tem feito isso como forma rotineira, Rafael, de trabalhar essa educação do paciente para que ele reconheça, e a gente fica muito satisfeito quando ele volta respondendo que essa dor é diferente daquela, quando a gente... Porque nesse momento que ele está, essa é a palavra, desesperado,
não tem assistência de saúde, não tem como ligar, ir até o fisioterapeuta ou médico, ele normalmente vai parar onde? Num pronto-socorro. E normalmente a conduta que é feita para o paciente não é a pensada para um paciente reumatológico. É a paciente que está com uma dor. E aí ele vai fazer uso de alguma medicação para dor ali. O desespero às vezes diminui, às vezes não, mas ele continua muito preocupado se isso vai continuar acontecendo. Quando ele sabe que eventualmente isso vai voltar a acontecer e ele lembra que a gente conversou, isso acalenta o paciente. Isso muda a forma como ele sai buscando. Talvez ele nem saia mais para o pronto-socorro, porque talvez exista uma forma que ele aprendeu com o fisioterapeuta que ele pode controlar aquele quadro, a não ser que ele dure mais de 24 horas, 52 horas, enfim. Mas esse é um ponto importante, trabalhar isso com o paciente. Sua pergunta, Foucault, desse ponto de vista, né, eu tenho essa experiência de ter atuado como professor e como fisioterapeuta numa região que tem grandes centros aqui, de ter a oportunidade de ter estudado numa universidade que a gente podia debater isso. E aí eu tenho dois cenários que têm a linha do tempo que conectam os dois, né? O cenário que, quando eu saí da faculdade, era uma obrigatoriedade se você quisesse estar no meio dessas pessoas que você considera gente que vale a pena ouvir o que eles têm para dizer. Era, na minha época de recém-formado, uma obrigatoriedade. Hoje em dia isso mudou em algum grau. Você tem pessoas que vieram e voltaram, lembrando que eu estou em São Paulo, né? E que estão tentando construir um ambiente em que você possa compartilhar esse conhecimento de uma forma um pouco mais de isonomia nesse conhecimento. Eu tenho dois cenários, inclusive isso faz parte de uma pesquisa que a gente fez de iniciação científica, que a gente fez uma pergunta muito clara para os participantes. Foram 370 pessoas. A gente perguntou assim: escuta, como que você atende o paciente que tem osteoartrite de joelho? E, na média, os respondentes, todos da região em que eu vivo e trabalho atualmente, na região norte, tinham em média de 7 anos e meio de profissão. E quando você vai olhar as condutas, na média dessas pessoas, são as condutas que eu aprendia há 20 anos atrás. Esse é um cenário que é muito perturbador para mim, né? Assustador de um determinado ponto de vista. Por outro lado, eu também sou docente na universidade e estou lidando com essas pessoas, com esses meninos e meninas que estão saindo da universidade e que acho que, graças a um esforço de muita gente, inclusive iniciativas como as que vocês têm de compartilhar o conhecimento, isso aqui não há barreiras. Eu tenho ex-alunos que assistem essas aulas, que eu ouço, que escutam esse debate, esse podcast, inclusive é algo que eu consumo regularmente, estão debatendo essas questões agora. Então, eu tenho um cenário daquele fisioterapeuta, falando exclusivamente da profissão agora, que tem, por vários fatores circunstanciais, resistência ao novo, a esse tipo de debate, de conectar, levar a ciência para a prática clínica. Essa é uma briga que eu tenho também dentro da universidade. E tenho um cenário muito positivo, animador, que é de gente com um brilho nos olhos, dizendo: eu preciso entender melhor isso, eu preciso compreender, e que tem vários aspectos positivos nisso aí, né? Primeiro, essa sede, essa paixão pela fisioterapia, que a gente encontra em todos os lugares do Brasil, acredito. Em todos os lugares. Eu vejo isso nos olhos dessas meninas, desses meninos que a gente está formando por lá. E, ao mesmo tempo, as barreiras geográficas que ainda existem por conta dessa distância já podem ser minoradas por conta dessa forma de compartilhar nova de informações. O que a gente está fazendo aqui nesse momento é um exemplo disso. A iniciativa de vocês é um exemplo disso, que é fantástico. E aí você teve uma mudança no comportamento e que eu acho que ela precisa chegar com mais força lá na escola, lá na cadeira da universidade. A gente tem situações em que o aluno agora fala assim: olha, eu estava na outra disciplina e a gente começou a perguntar e debater e viu assim: professor, mas
a evidência que pauta essa conduta é muito fraca, né? Porque olha só, ele tem uma nota 2 na Pedro, isso não seria ruim demais para a gente abordar e fazer 3 semanas de aula a esse respeito? Olha que coisa fantástica. Como diz o Renato, a gente está comprando uma briga. Pode ser. Talvez a gente esteja comprando não uma briga, mas uma mudança de comportamento do formador de opinião, e que precisa acontecer, precisa cutucar, precisa incomodar, senão ele não levanta da cadeira. Então, apesar desse distanciamento geográfico, eu estou falando da cidade em que eu vivo atualmente, que é em Macapá, capital do Amapá, e eu estudei em Belém, e conheço um pouco do cenário lá. Felizmente, a gente tem conseguido integrar mais esses profissionais e levar essa informação de mais qualidade. Aquele cenário que eu não posso mudar, eu também não tenho me esforçado tanto para mudar, que é do profissional que não quer ouvir, enfim, e que aprendeu tudo na faculdade, tudo bem, vamos continuar com infravermelho e parafina. Complicado, mas a gente tem um lado bom disso daí. O lado positivo dessas iniciativas. Eu, que como disse no início, tenho mais de 20 anos de formado, poderia estar muito bem realizando intervenções para pacientes reumáticos que eu aprendi na faculdade, e eu tenho absoluta certeza de que eu não estaria cuidando dessas pessoas de forma adequada. Muito bom, Lino. E a gente fica muito feliz, né, de estar aí chegando tão distante, né, geograficamente falando, né, muito feliz da mensagem que a gente está passando, tá fazendo uma diferença, e você não está no grupo à toa, né, eu acho que você é nosso representante do Norte, você acabou de completar nosso mapa brasileiro aí geográfico, de estar em todas as regiões. A gente agradece muito, seja muito bem-vindo, Lino, você realmente vai participar em diversas coisas aí, em especial da nossa pós em dor, então saibam, pessoal do Norte, o Lino tem o selo Fisiortopedia aí, então confiem nele. Gente, eu vou ficando por aqui. Lino, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Rafa também, muito obrigado. Curtam, compartilhem, mandem para todo mundo esse episódio. Esse assunto foi só um começo de um assunto tão profundo e em breve vocês vão ver muito mais sobre. Um grande abraço para todo mundo, valeu e falou!